Aê, parabéns, parabéns. Orgulhosa de ver você por aqui, hein? Orgulhosa de ver você por aqui. É isso aí. É assim que você constrói um grande resultado, tá? Você já assistiu a aula de regência. A nossa aula de regência ela está dividida em regência verbal e regência nominal. Você já assistiu e agora é hora de associar os seus estudos de regência aos seus estudos de acento indicativo de crase. Preciso nem dizer, né? O quanto que esse conteúdo é extremamente cobrado. Lara, mas esse trem cai demais. Tudo quanto é edital que eu pego, edital de vestibular, edital de concurso, edital de Enem, tá tudo lá. Acento indicativo de crase. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Vem comigo. Vem comigo que nós vamos estudar isso aqui agora. Olha só, gente, vamos lá? Olha só, nosso estudo de crase hoje. Ai, que bacana, é um conteúdo muito bom. Vocês vão ver que, na verdade, é uma extensão, né, dos estudos de regência verbal e de regência nominal que nós fizemos, tá? Vai ser basicamente uma extensão disso aí, ok? Então, para quê? Por qual razão, né? Por qual motivo eu preciso estudar crase? Na verdade, nós estamos estudando, o método lá a gente trabalha a gramática aplicada ao texto. Então, uma gramática sempre aplicada a uma tirinha, a uma charge, a um trecho de notícia, a um trecho de uma redação. Por quê? Porque é assim que cai para você. Tá? Simplesmente porque é assim que cai para você. Então é assim que você tem que treinar, ok? Não adianta você querer tirar a carteira de moto treinando num caminhão, tá certo? Então a gente tem que treinar na moto se quisermos tirar a carteira de moto, ou seja, do jeito que cai é que você tem que realmente se acostumar a lidar, ok? Então hoje você vai aprender a usar o acento indicativo de crase corretamente na construção dos seus períodos. Combinado? Vem comigo então. Olha só, primeiro mito, hein? Nós vamos começar quebrando um mito aqui. Gente, olha quem eu trouxe para vocês. Trouxe um filósofo, tá? Que ele parou, tá lá pensando, né? Tá o A com acento indicativo de crase. O nome deste acento é grave. Então, crase não é acento. O nome da charge é crase não é acento. O nome desse acento é grave. Aí ele diz, né? Crase, em grego, crase, significa fusão ou união. Neste caso, é a união de duas vogais iguais e contínuas. Então, quando você tem um A ao lado de outro A, e esse A se funde com este A, você tem uma crase. A crase é a fusão de uma vogal igual a outra, ok? Isto é crase. Você utiliza o acento para indicar que a crase aconteceu. Por isso a gente diz acento indicativo de crase, ok? Mas assim, Clara, o tempo todo, na hora que a gente está ali resolvendo exercício e tal, a gente fala crase, tem crase, não tem crase, tudo bem. Nesse momento, tudo bem, tá? Mas você precisa ter consciência de que o nome do acento é grave, porque até isso é também tema de questão. Combinado? Beleza, então, olha os dois As comentando aí, ó. Olha os dois As batendo um papinho sobre isso aí. Primeiro A dizendo, tem gente que acha que crase é o nome do acento. É grave. Quer dizer, é grave tanto a pessoa achar que crase é o nome do acento, né? Como também é grave o nome do acento. Tá bom? Então, só realmente para você começar a entender, a pegar o negócio aí comigo, a crase ela é a fusão de duas vogais iguais e contínuas. Olha só, eu fiz um organograma aqui para você, muito legal. Isso aqui é o resumo de tudo que nós vamos falar nessa aula de hoje, tá? Está dentro desse organograma aqui, tá certo? Tudo que nós vamos falar em relação à crase, ao uso de crase, quando esse uso é obrigatório. É claro que existem outros usos, né? Que não vão estar aqui, que é o uso, por exemplo, facultativo, tá? Que é, por exemplo, são, por exemplo, os casos em que o acento indicativo de crase é proibido, tá? Mas os casos obrigatórios, todos eles estão aqui dentro. De uma maneira ou de outra, eles vão acabar aqui. Veja bem, como a crase ela se dá por fusão, na verdade, vocês precisam saber de um detalhe importante, tá? Na língua portuguesa, nós temos três casos em que o acento indicativo de crase será obrigatório. Quais são esses três casos? Esses três casos estão divididos da seguinte maneira. Veja bem, dois deles se dão por fusão, tá? Dois desses casos aí, ó, vão se dar, deixa eu pegar de outra cor aqui, porque tá tudo amarelinho aqui. Olha só, dois desses casos vão se dar por fusão, são esses dois aqui, tá? E um desses casos vai acontecer por tradição. Como assim, Lara? Os acentos indicativos de crase obrigatórios. Dois deles se dão por fusão de A mais A e um se dá por tradição, quer dizer que não acontece a fusão de duas vogais, ok? Então vamos aos dois casos em que acontecem a fusão. Veja bem, primeira situação, você tem uma preposição A
e você tem um artigo a ou um artigo as. Essas duas vogais são iguais e contínuas, elas vão se fundir, a crase vai acontecer e o acento médio, ok? A outra situação que se dá por fusão é quando você tem a preposição a ao lado de um pronome iniciado por a. Esse pronome iniciado por a mais o a da preposição, fusão e acento. Aí o acento vai acontecer. Então, veja bem, nos 3 casos obrigatórios de crase, nós temos apenas 2 que se dão por fusão, tá? 2 se dão por fusão. O primeiro, que é a preposição mais artigo, o segundo, que é a preposição mais pronome iniciado por a, e o último, no último caso, olha que engraçado, nós estamos falando de fusão. Não há fusão. Você usa o acento indicativo de crase simplesmente por tradição. Lara, quando é que isso acontece? São nas locuções femininas. O que são locuções femininas? Locução é quando você tem uma expressão com mais de uma palavra, tá? Feminina, porque a palavra mais importante dela é uma palavra feminina, ok? Então é o caso, por exemplo, de à noite, à tarde, hoje eu vou sair à noite, ontem eu saí à tarde, tá? Essas expressões, elas são locuções femininas, ok? Então, olha só, resumindo, 3 casos de crase. Primeiro, preposição mais artigo, preposição mais pronome demonstrativo e locuções femininas. Acabou. Esses 2 aqui vão se dar por fusão, ou seja, eu vou ter um A se fundindo a outro A, e o último aqui não há fusão, é simplesmente um uso feito por tradição. Combinado? Beleza, vamos aos exemplos então. Quando ele se dá por fusão, no caso de ser uma preposição a mais um artigo a, você terá uma palavra que vai pedir essa preposição. Preposição é igual a pizza, meu amigo. Só vai chegar à sua casa se você, pedir. Se você não pedir, não tem pizza. Preposição só aparece se tiver alguém pedindo. Ou um verbo está pedindo, ou um nome está pedindo. Eu não quero saber. Eu só sei que alguém tem que pedir. Porque se ninguém pedir, não há preposição. Então, veja o exemplo. Obedeceu às leis de trânsito. Nós já estudamos o verbo obedecer, tá? O verbo obedecer, ele é um verbo que pede a preposição a. Quem obedece, obedece a. Opa, o verbo está pedindo a. Eu já tenho um a aqui, vou segurar. Depois apareceu leis de trânsito. Leis é uma palavra feminina e plural, então ela aceita o artigo AS. O que aconteceu? O a do verbo obedecer com o AS da palavra leis, fusão e acento. Então, é nesse caso, tá? É esse caso aqui que exemplifica essa primeira situação de fusão de uma preposição a com o artigo as, ok? É isso aí. Agora, vamos ver casos em que você tem preposição a com pronomes iniciados por a. Na verdade, só existem 2 situações aqui. Só tem 2 tipos de pronome que vão iniciar por a. Ou esse pronome é um pronome demonstrativo, aquele, aquela, aquilo, ou é um pronome relativo, a qual e as quais. Acabou, tá? Então, você vai ter preposição a mais um pronome iniciado por a. Se isso acontecer, crase, desceu o acento. Exemplo, obedeceu aqueles rapazes. O verbo obedecer já é conhecido nosso. É transitivo indireto. Ele pede a preposição a. Então, quem obedece, obedece a. Mais o a do aqueles, fusão e acento. Então, aconteceu o acento indicativo de crase numa situação em que o verbo pediu a preposição a, tá? E o pronome iniciado por a apareceu. Quer dizer, eu fundi os 2 e aconteceu a crase, portanto, o acento vem, tá? A outra situação com o pronome relativo é o mesmo caso, tá? É isso aqui, é preposição iniciado, preposição a com o pronome iniciado por a. Exemplo, era ruim a peça a qual fiz referência. Quem faz referência a alguma coisa. Esta palavra está pedindo a pizza. Esta palavra pede a presença da preposição a. Quem faz referência a. Mais o a do a qual, fundiu, crase e acento. Entendeu, bebê? É assim, é tranquilo demais. Então, no caso de acontecer crase por fusão, somente pode acontecer dessa maneira, tá? Preposição a mais artigo a, ou preposição a mais pronome iniciado por a. Acabou. A outra situação é de locução feminina. Lara, que locuções femininas são essas? Olha, existem 3 tipos de locuções femininas, tá? As locuções femininas adverbiais, que são aquelas que dão ideia de circunstância. Por exemplo, você vai, olha, eu vou à noite, uma circunstância de tempo.
né? Eu vou à tarde, circunstância de tempo, tá? Eu vou virar à direita, circunstância de direção. À esquerda, circunstância de direção. Às vezes, também dando ideia de frequência, tá? Então, veja bem, são locuções adverbiais femininas, crase obrigatória. Por quê? Porque é tradição, ok? Não é porque acontece a fusão. Tá entendendo? Beleza. Outra situação, locução feminina prepositiva. O que é isso? Tem mais de uma palavra, é locução feminina, porque a palavra principal é feminina, e prepositiva, porque termina em preposição. Exemplo, à frente de. Eu tenho uma locução, ela é feminina e ela termina na preposição de. Então, ela é uma locução feminina prepositiva. Crase por tradição, ok? Acento indicativo de crase por tradição. E quando ela é uma locução conjuntiva, é uma locução, tem mais de uma palavra, é feminina, a palavra feminina é a mais importante, e conjuntiva porque termina em conjunção. É a medida que, a proporção que, tá? Ou seja, são locuções que terminam em conjunções. Ok? Crase obrigatória por fusão, 2 casos. E por tradição, apenas nas locuções femininas. Isso aqui é o resumo, isso aqui é o geralzão de tudo que a gente vai estudar detalhadamente agora, tá? Em relação ao uso obrigatório. Combinado? Olha só. Então vamos lá. A crase é obrigatória em apenas 3 casos. Foi o que eu acabei de explicar para você. Primeiro caso, quando você tem preposição a mais artigo a, tá? Então você precisa ter um termo regente que pede a preposição a e um termo regido que seja uma palavra feminina, ou seja, que aceite a colocação de um artigo. Veja esse exemplo. Ele foi, quem vai a algum lugar. Então o verbo está pedindo o primeiro a. O primeiro a, toda vez que um verbo ou um substantivo pedem um a, esse a é preposição, tá? Então, por exemplo, sou favorável a. Foi um pedido da palavra favorável? Foi. Então, esse a é uma preposição, ok? Então, ele foi a, esse a é preposição, e aí apareceu a palavra fazenda. A palavra fazenda é feminina, tá? Então, eu posso utilizar o artigo a, eu posso falar a fazenda. O que vai acontecer? O a do verbo mais o a do a fazenda vão se fundir, aconteceu a crase e o acento vem. É a primeira situação que eu mostrei para vocês de crase por fusão, ok? Olha só, querida, eu queria que vocês analisassem esse caso. Decidi me candidatar à reeleição, mesmo tendo aumentado meu salário em 126%. Ai, gente, vou te falar, vou te dar uma reguada para você aprender, viu? Ah, bicho sem vergonha. Ele assistiu o filme Missão Impossível. Gente, me ajuda. Vem cá, vem cá, vem cá. Querida, decidi me candidatar. Quem se decide a se candidatar, quem se candidata a alguma coisa, ok? Então, o verbo candidatar pede a preposição a. Tá bom? A palavra reeleição é uma palavra feminina, então ela aceita o artigo a. A de candidatar, mas o a de reeleição aconteceu a crase, faltou o acento. Não vota em você, nenhuma crase você sabe usar. Quanto mais fazer boas leis pra gente. Tá fora. Tá vendo? Isso aí estaria errado. Mas é claro que ele não vai falar a crase, tá? Inclusive, gente, é errado a pessoa que fala assim, olha, gente, eu fui à fazenda, a gente não lê a crase. Se fosse para ler, para que fundir? Tá vendo? A gente funde exatamente porque a gente não vai ler, tá certo? Beleza? Agora veja esse caso aqui comigo, ó. Ele assistiu o filme Missão Impossível. Esse verbo assistir a gente já estudou. Assistir no sentido de ver, assistir no sentido de presenciar, é um verbo transitivo indireto, obrigatoriamente regido pela preposição a. Então, ó, ele assistiu ao filme Missão Impossível. Tá tudo errado aqui. Tá tudo errado aqui. Viu? Vamos lá. Método prático. Isso aqui é um negócio bem bacaninha, tá? Para você fazer rapidinho uma questão de crase lá. Por exemplo, apareceu assim para você. Ela foi à feira ontem. Você falou, poxa vida, tô com dúvida nessa aqui, ó. Tô com dúvida. Será que tem acento indicativo de crase? O que você faz? Você pega a palavra feminina e troca por uma palavra masculina do mesmo tipo. Por exemplo, feira não é um substantivo feminino? Você troca essa palavra feminina por uma masculina. Por exemplo, mercado. Entendeu? E aí você vai observar. Se quando você troca a feminina pela masculina aparece ao, então aqui a crase acontece e o acento é obrigatório. Agora, se você fizer essa troca e não aparecer ao,
aí realmente não tem acento indicativo de crase. Vou te dar um exemplo, olha só. Os jogadores visitaram a cidade. Ih, Lara, não sei, será que tem crase aqui? Pega a cidade, tira, põe uma palavra masculina, coloca museu aí. Aí você reescreve. Os jogadores visitaram o museu. Tá vendo? Não apareceu ao. Quer dizer que eu não tenho mais dúvida, tá? Aqui não tem acento. Tá entendendo? Se você trocar a feminina pela masculina e aparecer ao, acento. Trocou e não apareceu ao, não faz nada, tá? Não é acentuado. Combinado? Segundo caso de acento indicativo de crase por fusão. Segundo caso, que caso é esse, Lara? É a preposição a mais o pronome iniciado por a. Preposição a mais pronome iniciado por a. Tá bom? Então vamos lá. Primeira situação de preposição a mais pronome demonstrativo. Olha lá. Visava a. Então o verbo visar está pedindo a preposição a, porque é visar no sentido de almejar, a gente já estudou isso aí, mais o a, ó, eu tenho esse a que é do verbo visar, mais o a que é do aquele, o que, que vai acontecer? Crase e aí acento. Então é um caso de fusão de preposição com um pronome iniciado por a. Muito tranquilo. Olha só outra situação. Preposição a mais pronome iniciado por a. Olha só. Era inteligente a atriz a qual fiz alusão. Quem faz alusão a. Então, esse a é da palavra alusão, tá? É uma preposição. Se for um substantivo ou um verbo pedindo a, pode saber que é preposição. Só que a palavra a qual, o pronome a qual já estava aqui. Então, esses dois as lado a lado, ó, contínuo, o que, que vai acontecer? Crase, e aí vai ocorrer o quê? Acento. É igualzinho a gente estudou agora há pouco, tá? Ok. Agora, olha uma situaçãozinha um pouquinho diferente. É a mesma regra, tá? Mas é uma situação que às vezes é um pouquinho diferente. Olha só. Preposição a mais pronome demonstrativo iniciado por a. Só que às vezes o pronome é a própria letra a, tá? Às vezes a letra a, ela não vai funcionar como artigo, nem como preposição, ela vai estar funcionando como um pronome demonstrativo. Lara, como é que eu vou saber? Quando no lugar dela você consegue colocar um pronome demonstrativo, aquele a é um pronome demonstrativo. Exemplo, referi-me a que chegou mais cedo. Peraí, vem cá. Você está falando de Isabela ou você está falando de Manuela? Olha, referi-me a que chegou mais cedo. Referi-me àquela que chegou mais cedo. Tá vendo que esse a aqui, ó, que eu usei, ó, esse a aqui, referi-me a, quem se refere a. Ele é do verbo, tá? Mas eu referi a que chegou mais cedo. Esse a aqui, ó, ele é um pronome. É como se eu tivesse colocado a palavra aquela. Mas para não escrever a palavra aquela, você coloca só o a. Isso pode? Pode. Referir-me a que chegou mais cedo. Não estou referindo a primeira, não. Referir-me a que chegou mais cedo. Tá? Então é Isabela. Isso. Ou seja, a mesma coisa que se eu tivesse colocado a palavra aquela aí. Vai acontecer fusão e o acento vem do mesmo jeito. Ok? Então, é o último caso em que a crase se deu por fusão. Terceira e última situação obrigatória, tá? Acento indicativo de crase obrigatório aqui. Terceiro e último caso, nas locuções femininas. Ou elas são adverbiais, ou elas são prepositivas, ou elas são conjuntivas, tá? Mas elas são locuções femininas. Olha só, nas adverbiais, o rapaz saiu à tarde, ele foi à feira e depois à lavanderia. O governador viajou às pressas. Toda locução adverbial feminina, ela vai introduzir uma circunstância, tá? Então, ó, ela introduz uma circunstância de tempo, o rapaz saiu à tarde, chegou à noite, tá vendo? De tempo. Ele foi à feira e depois à lavanderia, introduziu uma circunstância de lugar, tá? O governador viajou às pressas, circunstância de modo, poderia ter sido tranquilamente, mas foi às pressas, então circunstância de modo, tá? É isso que é uma locução feminina adverbial. A crase se dá simplesmente por tradição, tá? A gente não vê a fusão acontecendo aí. Agora, presta atenção. Se você tiver uma locução adverbial feminina de instrumento, a crase é facultativa, tá? Você pode utilizar ou não. Porém, normalmente a gente não usa. Exemplo, o pai saiu sem fechar a porta à chave. Tá vendo que a chave foi uma circunstância, foi um instrumento circunstancial que ele usou para fechar a porta, tá? Eu poderia ter usado um outro artifício, um arame, tá? Uma corda, ok? Então, o pai saiu sem fechar a porta à chave. É uma adverbial feminina de instrumento. Pode ser com acento, fica ok, e pode ser sem acento, também tá ok.
tá? O soldado foi ferido, coitado, foi ferido à baioneta, é uma arma, tá? O soldado foi ferido à baioneta, também é uma locução feminina, também uma locução feminina de instrumento, ok? Tanto faz usar como não usar. Porém, é o que eu estou dizendo a você, tá? Neste caso aqui, o mais usual, o que, é que as pessoas usam mais? Quando você tem locuções adverbiais femininas com a ideia de instrumento, normalmente você acaba não utilizando, tá? Então, o uso hoje é mais com o não uso disso aí. O uso, na verdade, a prática, na verdade, né, da língua, acabou optando por não usar o acento quando a locução adverbial feminina de instrumento, ok? Mais um caso, locução prepositiva, ela também é uma locução feminina, né? Locuções prepositivas terminam em preposição, só isso, formadas por um A, por uma palavra feminina e por uma preposição de, tá? Então, olha lá, meu amigo conseguiu ser aprovado à custa de muito esforço. Eu tenho aqui uma palavra feminina, eu tenho aqui essa expressão, né, que é mais de uma palavra, faz dela uma locução feminina, e ela terminou na preposição de, o que é isso? Locução prepositiva feminina, tá certo? Ele, meu amigo, conseguiu ser aprovado à custa de muito esforço, crase por tradição. Ele saiu à procura de, ó, locução feminina prepositiva, né? À procura de, tá vendo aqui, ó? Também vai acontecer de ela ser por tradição, tá? Você não vê a fusão. E o último caso de locução feminina, que é a locução conjuntiva, como eu falei para você, que acontece quando você tem a palavra a, na verdade, você tem a preposição a, você tem a palavra feminina e você tem a conjunção que, tá bom? Exemplo, a cidade se acalma à medida que escurece. Eu tenho uma locução, que é mais de uma palavra, a principal é feminina, pronto. Terminou em conjunção? Locução conjuntiva feminina. Eu vou usar o acento indicativo por tradição. À proporção que chovia, aumentavam os buracos na rua. De novo, mais de uma palavra. Locução predomina a palavra feminina, terminou em conjunção, locução conjuntiva feminina, eu também vou usar por tradição, tá? Vocês estão vendo o Luiz 15 aqui? Todo posudo aí? Pois é, o que ele veio fazer na nossa aula, hein? O que é que ele veio fazer na nossa aula? É uma observação importante, tá? Olha só, às vezes a pessoa fala assim, usava cabelos a Luiz 15. Aí você fala, opa, parou. Aí você fala, parou por quê? Por que parou? Parou pelo seguinte, professora, Luiz é uma palavra masculina, não tem como ter crase aqui não. Ó, vem um A de preposição, mais um A que pede uma palavra feminina. Não há crase diante de palavra masculina, professora. Lembra quando a gente fez o método prático, que a gente trocou a feminina pela masculina? Diante da masculina não há crase. Não tem como. Luiz é a palavra masculina, tá? Então, veja bem, neste caso há. Por quê? Ah, porque Luiz XV é muito chique. Não, porque na verdade existe uma expressão feminina, a moda de, que está implícita aqui, tá? Então é como se eu falasse, usava cabelos à moda de Luiz XV. Então essa expressão fica implícita e aí o acento também é obrigatório, ok? É isso. Olha só esse caso. Letra A. Aonde você vai? À praia. Vou ver a crase. Esse é o caminho do campo. Ao campo, eu não vou. Olha aí. A crase me quer à meia-noite em frente à orla para um bife à parmegiana à luz da lua. Às vezes as crases são muito exigentes. Olha aí, né? Uma forma divertida de você ver que realmente o artigo, ele só vai acabar acontecendo crase e acento quando realmente você tem palavras femininas, né? Ou então quando você tem locuções femininas aí, tá? É só realmente para ilustrar. Esse caso aqui, por exemplo, ó, por que eu usei acento indicativo à meia-noite? Por tradição, a orla, por tradição, a parmegiana, a parmegiana aqui é a moda de parmegiana, tá? Esse aqui também é por tradição, a luz por tradição. Todos esses casos aqui, ó, desse penúltimo quadrinho, são casos de locuções femininas. Ou seja, todas elas são usadas por tradição, não tem fusão aqui, tá? Aqui, ó, aqui é a crase. Tá vendo esse caso aqui, ó? Nesse caso aqui, o que aconteceu? Letra A, aonde você vai? Quem vai, vai a algum lugar.
Então, o verbo vai, ele pede a preposição a, tá? Quando ele chegou aqui ao balãozinho dela, ele se encontrou com o a da palavra praia. O que aconteceu? Fusão e acento, tá? Tanto é que se eu trocar praia por mercado, vai ficar assim, letra A, aonde você vai? Ao mercado, tá? Ao mercado. Ó, quando ela fala ao campo aqui, ó, tá vendo? Por exemplo, ó, ao campo eu não vou. É o verbo ir. Quem vai, vai a algum lugar. Esse a é o a do verbo, mais o, que é a palavra campo. A palavra campo não tem artigo a. Tá vendo? Então, diante de palavra masculina, não há crase, mas diante de feminina, pode ser que aconteça. Ok? É isso aí. Olha só, nós agora vamos estudar os casos em que a crase é facultativa. São só 3 casinhos. Cola aqui comigo. Nada de preguiça. Ó, nada de preguiça. Levanta aí um pouquinho, toma água, volta para cá, tá? Porque nós vamos estudar agora a crase facultativa. Use se você quiser, eu já vou te falando, é melhor não usar, porque se ela é facultativa e você não usa, você já acertou, não é verdade? Então, mas eu não estou dizendo para você não estudar, estou dizendo para você não usar, não é necessário usar quando você fizer um texto escrito, tá? Quais são os casos? Apenas 3 casinhos. Primeiro, diante de pronome possessivo feminino. Segundo, diante de nome de mulheres, tá? E terceiro, depois da palavrinha até. Só. Olha só, ele se refere à minha mãe. Tá vendo que tem um pronome possessivo feminino? Se tiver pronome possessivo feminino, eu uso com crase, tá certo? Sem crase também está. Ok? Então, antes de pronome possessivo feminino, facultativo. Antes de nome de mulheres, eu me referi a Maria. Pode ser com crase? Eu me referi a Maria. Pode ser sem crase e tá tudo certo. Sabe por quê? É porque assim, o que acontece? Por exemplo, né? Existem algumas situações em que as pessoas elas usam muito a preposição a antes do artigo. Então, elas falam assim, eu gostaria de falar com a Larissa, né? Eu gostaria de falar com a Manu. Então, em algumas regiões, eu teria o a antes do nome, mais o a do verbo se referir, por exemplo. Eu me referi a, seria o a do verbo referir. E nesses lugares onde as pessoas colocam o a diante do nome, ia acontecer a crase e o acento. E numa região como a nossa, por exemplo, em que a gente não usa esse A diante do nome, ia ficar só eu me referir a Maria. Ia aparecer só o A, que é a exigência do verbo. Aí, o que a gramática fala? Ó, como esse negócio está muito grande, muita gente está usando assim, tanto faz com acento ou sem acento. Tá bom? Ô, gente, eu vou falar para você, esse negócio de variação linguística em função da região já me fez uma vez uma festa de família, né? Eu devia ter o quê? Tem pouquíssimo tempo isso, eu devia ter meus 12, 13 anos, mais ou menos. Eu cheguei, e aí uma tia minha parou diante de mim e falou, tinha muito tempo que ela não me via, né? Ela parou e falou assim, Vanessa, teu cabelo erva! Mas, gente, eu não entendi, eu juro que eu não entendi. Teu cabelo erva! Eu falei, eu acho que é erva, eu acho que é erva. E saí de perto. Aí, minha mãe chegou perto de mim, né, e falou assim, minha filha, o que é? Você tá assim quieta? Eu falei, não, porque minha tia perguntou um negócio ali de cabelo erva, não sei o quê. Eu falei que é erva, mas eu não tenho certeza de nada, não. Aí minha mãe foi perguntar, né, para ela. Ela pegou e falou, não, eu queria saber se ele é erva. Queria saber se ele é erva. E aí, enquanto não chegou outra pessoa para poder desfazer o negócio, ela estava perguntando assim: seu cabelo arma? Ele fica armado, né? Aí, ainda bem que eu tinha respondido sim, né? Porque, na verdade, ele arma e arma muito. Se não cuidar. Né? Então, gente, eu já chorei de rir dessa situação, porque assim, foi um negócio muito engraçado. Seu cabelo arma? Eu acho que arma. Realmente são situações que acontecem em função da variação linguística geográfica, né? Eu chego a chorar. Mas, ok, terceiro caso. Estamos falando da crase facultativa, então. Primeiro caso, diante do pronome possessivo feminino. Segundo caso, diante de nomes de mulheres. E último caso, depois da palavrinha até. Todos os alunos foram até a escola. Quer pôr crase? Ponha. Não quer pôr? Tudo bem. Tá? Depois da palavrinha até, com crase ou sem crase, está tudo certo. Combinado? Como eu já te falei, quando o crase é facultativa, normalmente as pessoas costumam não usar. Tá bom? Olha esse caso aqui de Aga de Dick Browe, né? O Aga, na verdade, o Agar, né? O Agar, ele é um bárbaro.
E, gente, o que que os bárbaros fazem? Bárbaros fazem barbaridades, bárbaros fazem maldades. As pessoas têm medo de bárbaros, né? Só que, na verdade, o H, ele é um palermão. Até a esposa dele, a Elga, manda nele, fala coisa com ele, tá? Então, na verdade, é como se ele fosse um anti-bárbaro, né? Então, olha só, o Dick Browie é quem escreve essa tirinha aqui. Não volte tarde, fique longe da taverna, não suje. Aí ele olha para trás. A Elga parece a minha mãe, é a esposa dele, né? Mas tudo bem. Aí ele continua. Eu também não obedeci a minha mãe, e tá lá ele na taverna, né? Bebendo e tal, e não sei o quê, fazendo exatamente o que ele fazia, exatamente o que ela falou para não fazer, né? Eu também não obedecia. Vocês estão vendo o tanto que cai o verbo obedecer, né? Quem obedece, obedece a. Esse verbo é transitivo indireto, ele pede a preposição a, tá? A palavra minha é um pronome possessivo, então eu já sei que crase aqui é facultativa. Se quiser usar, tá certo. Se não quiser, tudo certo também. Ok? Beleza. Agora a gente vai estudar as situações em que a crase ela é proibida. Então aqui eu não posso usar de jeito nenhum. Primeiro caso, muito tranquilo, diante de palavras masculinas. Por quê? Porque não vai acontecer a fusão. Olha lá, ele adora andar a cavalo. Não vai fugir, tá? Não tem fusão nenhuma. Ela prefere andar a pé. Palavra masculina, não acontece acento indicativo de crase. Por quê? Porque realmente essas palavras não aceitam o artigo a, né? Eu teria que ter alguém pedindo a preposição a, mais uma palavra que aceitasse o artigo a. Palavra masculina pede artigo masculino, né? Então, realmente, antes de palavra masculina, não há crase. Também não há crase diante de verbo, porque verbo não aceita artigo também, tá? Assim que saíram, começaram a correr. Correr é verbo. Não pode ter acento indicativo de crase. Acontece muito, né, nessas lojas, a partir de 1,99, a partir de 4,99 e tal, onde normalmente você não encontra nada desse preço, né? Que eles falam a partir, joga o negócio lá em cima. A partir. Não tem caso, tá? Não tem que colocar. Por quê? Porque partir é verbo, tá bom? Antes de pronomes que não admitem artigo. Deixa eu te falar. Ó, isso aqui é conversa para inglês ver. Eu vou te falar, eu vou te mostrar, mas na verdade você já sabe quais são os pronomes com os quais a crase vai acontecer. São os pronomes iniciados por A. A gente já estudou. Naquele macetão que eu te dei lá no início, meu amigo, eu já te dei um código, eu já te dei a chave para você virar, tá? Então eu vou falar isso aqui, mas você vai ver que na verdade está dentro daquilo que a gente estudou, tá? Olha só, antes de pronomes, não há crase. Veja bem esse caso. Todos se dirigiram a ela. Quem se dirige a. Então o verbo está pedindo a presença da preposição a. Beleza. Ela é um pronome. Lembra do que a gente falou? Esse pronome é iniciado por a? Não. Então, querida, não tem, dá licença. Olha outro caso. Dirigir-me a Vossa Excelência para despedir-me. Vem cá. Quem se dirige a. Quem se dirige a. Ou Vossa Excelência, com todo respeito. Vossa Excelência é um pronome iniciado por a? Não. Então, não tem nem dúvida. Tá vendo aí? Ó, os pronomes de tratamento dona, senhora e senhorita, pelo fato de admitir o artigo a, admitem também a crase. Aqui realmente eu tenho uma exceção, tá? Aqui realmente eu tenho uma exceção. Então, ó, os pronomes de tratamento não aceitam crase, assim como os pronomes pessoais, tá? Porém, os pronomes de tratamento, senhora, senhorita e dona, por serem femininos, admitem a. Admitem, na verdade, a crase. Olha só, nada disse. Quem diz, diz algo a alguém. Então, esse verbo, ele pede a preposição a. Senhora é um pronome de tratamento e ele admite o artigo a. Eu posso falar a senhora. Então, vai acontecer a fusão e vai acontecer o acento. Ok? Então, nós temos uma exceção aqui. Senhora, senhorita e dona são pronomes de tratamento que aceitam o acento indicativo de crase. Os demais de tratamento não vão aceitar, tá? Olha, mais um casinho de gramática aplicada aqui. Eu vou correr. Aí o Garfield. E eu vou ficar aqui e comer donuts. Nesse grande esquema, todos nós temos papéis a cumprir. E aí, o acento indicativo de crase de Jim Davis, o Garfield, né? Gosto muito. Mas, sim, na verdade, não, nem tanto, né? Porque eu não sou muito chegada a gato. Mas, assim, o Garfield, ele é interessante. Papéis a cumprir. O que está errado aqui? Cumprir é verbo. Não existe acento indicativo de crase antes de verbo. Então, não tem conversa. Tá bom? Não tem.
outra situação. Pronome demonstrativo, indefinido e relativo. Meus amigos, conversa para boi dormir de novo. Por quê? Porque se eles não são iniciados por A, eu não quero nem saber. Por quê? Porque eu sei que só receberão um acento se forem pronomes iniciados por A. Você não está entendendo o poder daquele organograma lá na frente. Você não está entendendo. Olha só, é hora de dar um basta a essa barbárie. Quem dá um basta, né? Dá um basta a, mas essa é um pronome. Ele começa com A? Não, então cai fora. Não demonstrava sua tristeza a quem demonstra algo a alguém. Demonstrou o quê? Sua tristeza, objeto direto. A quem? Esse a está sendo pedido pelo verbo, ele é uma preposição. Ninguém é um pronome. Ele começa com a letra A? Não. Tchau, quero nem saber de você. Aquela é a senhora a quem dirigi meus votos de felicidade. Vamos lá. Quem dirige? Dirige algo. O que eu dirigi? Eu dirigi meus votos de felicidade. Objeto direto. A quem? A quem, né? Aqui não é uma pergunta. A alguém. Beleza, então esse a é a exigência do verbo, ele é uma preposição. Quem é um pronome relativo? Ele começa com a? Não. Tem chance de ter fusão? Não! Então cai fora daqui, bebê, que nem dúvida eu tive. Agora, gente, vou falar para vocês o caso que mais cai. Olha, pode pegar, e agora eu vou pegar meu marca-texto aqui. De que cor que eu vou pegar? Vou pegar o azul. Ó, presta atenção. Isso aqui, não, eu quero marca-texto. Ó, presta atenção. Isso aqui, nossa, saiu roxo. Isso aqui que eu vou falar para você é o caso mais cobrado envolvendo acento indicativo de casa. É o mais cobrado, tá? Que caso é esse? É quando você tem um verbo que pede a preposição a e, na sequência, você tem uma palavra que aceita o artigo a, mas essa palavra apareceu no plural. E o a apareceu no singular. Esse é um dos casos que mais cai. Olha só. Quando o a sem S, tá aqui, presente. Quando o a sem S aparece antes de uma palavra feminina, pessoas, tá vendo? Pessoas é palavra feminina. No plural, não pode haver crase. Por que que não pode? Quem se dirige a alguém. Então, esse A que está aparecendo aqui, agora eu preciso da caneta, olha só. Esse A que está aparecendo aqui, repara, esse A aqui, ó, ele é uma exigência desse verbo aqui. Quem se dirige a, tá? A palavra pessoas, ela é uma palavra feminina e ela é uma palavra plural. Então, se ela tivesse um artigo aqui, o artigo dela seria AS, tá? Só que, somando esse A da preposição mais esse AS aqui, eu teria as. Eu teria isso aqui, ó. Eu teria isso aqui, ó. Aí sim, o acento indicativo de crase iria ser obrigatório. Então, se eu tivesse escrito assim, ele se dirigia às pessoas estranhas, se fosse assim, o acento indicativo de crase seria obrigatório, tá? Mas não foi assim que apareceu. Apareceu, ele se dirigia a pessoas estranhas. Esse a é só a preposição do verbo. Não houve a fusão aqui com o artigo, porque se tivesse acontecido, ele estaria no plural. Então, nesse caso, não pode haver acento indicativo de crase. Tá bom? Olha a princesa aí, você acha que a pessoa está estranha, aí você fica estranha também, e os dois ficam estranhos, quando na verdade ninguém está estranho. Ai, aí uma pessoa super estranha aí, para ilustrar esse trechinho, que é o trecho mais cobrado de todos os tempos, tá? Mais cobrado, mais cobrado. Olha só, também não há crase quando você tem palavras repetidas, gota a gota, cara a cara, eu quero falar com você cara a cara, é cara a cara, gota a gota. Não tem, tá? Dia a dia, não vai ter. Beleza, palavra repetida. Também não há crase, tá? Diante de palavra feminina, que é nome de cidade. Então, antes de nome de cidade, sem especificativos, eu também não vou usar o acento indicativo de crase. Por exemplo, eles pretendem ir a Paris. Aí aqui o macete é o seguinte, quem vai a, se você vai a, ó, quem vai a e volta da, se você vai a e você volta da, crase a.
Agora, se você vai a e volta de, crase para quê? Então, só acontece crase, ó, se você vai a e volta da. Então, vamos fazer o teste aqui. Você está querendo saber se Paris tem acento. Aí você fala assim, eles pretendem ir a Paris. Quem vai a Paris, volta de Paris. Não tem. Tá vendo? Não tem. Agora, quer ver a diferença? Paris é nome de cidade e não apareceu especificado. Olha o que eu vou fazer com Paris. Eu vou trazer uma característica para a palavra Paris. Fascinante Paris. Paris dos meus sonhos. Paris da minha vida. Qualquer especificativo, tá? Olha a diferença. Eles pretendem ir a fascinante Paris. A Paris. Quem vai a fascinante Paris, volta da fascinante Paris. Então, esse macete ele é maravilhoso, tá? Quando você tiver o verbo ir em relação a nome de cidade, você já sabe. Apareceu sem especificativo, não vai ter acento. Apareceu especificado, o acento vem, tá? Se quiser fazer o teste, quem vai a, volta da, crase a. Agora, quem vai a e volta da, crase para quê? Viu? Então, você não irá utilizar, ok? Olha, isso aqui que eu vou falar para você é também um caso em que a crase ela é proibida, tá? Ela é proibida nesses casos aqui. Porém, você sabe que o ser humano, ele é incrível, né? Ele é incrível. Então, olha só, sempre que você tiver as palavrinhas terra, casa e distância, você vai se lembrar disso aqui que eu vou falar com você. Esse caso é uma exceção, tá? Olha só, toda vez que você vir terra, casa e distância, você vai gravar sem, e como ele é uma exceção, com e com. Tá? Como assim, Lara? Olha só. Se aparecer a palavra terra, casa ou distância sem determinante, sem crase. Exemplo. Encantados, os turistas desceram a terra. Que terra é essa? É a minha terra natal? É a terra dos meus pais? É a terra dos meus primos? Eu não especifiquei. Sem determinante, sem crase. Foi. Depois, o trabalho foi a casa antes de ir à escola. Apareceu a palavra casa. Se for terra, se for casa e for distância, sem e com, tá? Olha, eu não sei que casa é essa, tá? Realmente ela não está determinada. Sem determinante, sem acento, também ficou correto aqui, tá? Sempre permaneci à distância. Olha só, que distância é essa que você permaneceu? Não sei. Sem determinante, sem crase. Ok? Então, com a palavra terra, casa e distância, sem, com. Então, olha o com aqui. Se aparecer terra, casa e distância com determinante, é com crase. É com crase. Como assim? Olha só, os amigos regressaram à terra. Que terra foi? Que terra é essa? É uma terra qualquer? Não, é a terra de seus antepassados. Você está reparando o tanto que você já aprendeu? O tanto que você já evoluiu? Nós temos muito o que comemorar, tá? Muito, você já evoluiu demais. A terra está com determinante? Tá. Com. Se tem determinante, vem o acento indicativo de crase, tá? Após o trabalho, foi a casa. Opa, que casa é essa? Qualquer uma? Não, é a casa da namorada, com determinante, com acento indicativo de crase. Ok? Com, sem. E a distância? Mantenha-se à distância. Peraí, que distância é essa? De 5 metros. Opa, especificou. Se especificou, acabou. Se está especificada, com determinante, com acento. Ok? Então, esse é um casinho aí bem especial. Olha só essa charge aí para você. Aí, me ofereceram um curso de português à distância com crase. Recusei. Olha só. Aí, me ofereceram um curso de português à distância com crase. Quer dizer, por que ele recusou? Porque realmente esse curso de português à distância não poderia ter crase. A palavra, essa expressão à distância, ela só tem crase se ela vier determinada. Se ela não tem determinante, não pode ter acento. Fez bem, meu amigo? Tô do seu lado, tô contigo e não abro, viu? Uma fã você acabou de ganhar, fez certinho, tá? Em ter recusado. Ok? É isso, meus queridos. Revise os conteúdos, resolva os exercícios. Olha só, parabéns, vencemos mais uma, hein? Vencemos mais uma. Agora é hora de partir para a apostila, resolver exercício e fixar essa matéria que tanto é cobrada nos processos seletivos. Um abraço para você e até a próxima aula. Tchau, tchau.